Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. E aí, torcedores e torcedoras do New Orleans Saints, tudo bom? Prontos para mais um fim de semana de expectativas, e quase sempre são expectativas frustradas, né? Isso porque o Saints venceu o Panthers por 18-10, e com isso a gente ainda tem chance de classificação para os playoffs graças à nossa extraordinária defesa. Será que essa defesa também vai garantir a vitória contra o grande rival Atlanta Falcons? Nós estamos prontos para torcer para o Rams, para odiá-los novamente em seguida? Quem vai responder essas e outras perguntas hoje é o Marcelo, o pai. E aí, pai, como é que você tá? Fala, Xará. Boa noite aí, boa noite, galera. Eu não tenho uma resposta certa ainda não, cara, mas com tudo que aconteceu nessa temporada, com o time aí totalmente despedaçado, a gente chega na última semana da temporada regular com alguma expectativa de que dá para classificar, né? Não depende só da gente. Então, eu acho que é um jogo ganhável, podemos dizer assim, o próximo, né? E o Rams também não está totalmente garantido como campeão da divisão, o que dá uma esperança aí um pouco maior ainda da gente passar e pegar o próprio Rams na sequência, né? Vamos ver, vamos primeiro esmiuçar aí o que aconteceu no jogo ontem e depois a gente parte para o que pode vir a acontecer. É isso aí. E não só o pai vai tentar responder essas perguntas, mas também o Maicon. Fala, Maicon, beleza? Opa, beleza, Xará, beleza, pai, beleza a todos. Como eu digo, né, cara? 3 anos atrás a gente estava numa final que veio o tal do fatídico jogo do no-call, com aquela falta não marcada. E 3 anos depois a gente agora depende de uma vitória deles e cai da nossa parte para chegar aos playoffs e enfrentar um mesmo. As voltas que o mundo dá é um negócio impressionante, né, cara? Mas como o pai falou, vamos primeiro falar bastante sobre como foi o jogo de ontem, que ao meu ver foi muito mais dramático, não estava tão esperando tanto assim, teve muito drama. E começar a pensar no Falcons, né? Que não acho que é um jogo tão fácil assim quanto parece, embora o Falcons não lute por nada. Mas esse mesmo Falcons foi aquele que ganhou da gente semanas atrás com um field goal no final, né? Em um jogo que a gente também não jogou nada e teve que buscar no fim da partida e depois ele tomou virada com um segundo para acabar o jogo. Então vamos falar mais sobre esses dois rivais de divisão e um que é um rival também muito conhecido da gente, que a gente agora depende deles também para chegar. É isso aí, não tem nada a ganho, clássico é clássico e vice-versa. Então nós vamos destrinchar esse jogo e o jogo do último domingo contra o Carolina Panthers a partir de agora no We That 87. Vem com a gente. Bom, foram 69.170 torcedores lá no Caesars Superdome acompanhando essa vitória por 18-10. O Saints teve um total aí de 280 jardas, sendo que foram 222 jardas aéreas, 73 jardas terrestres em 28 carregadas.
Taysom Hill teve 17 passes de 28 tentados e um rate de 97,6. O Saints teve uma posse de bola praticamente igual à do Panthers. Foi um jogo, como disse o Maicon, até mais dramático do que precisava, graças a esse ataque que é muito inoperante. Para se ter uma ideia, 5 de 13 tentativas de terceira descida. O Taysom Hill acabou sendo sacado 2 vezes. Por outro lado, a defesa do Saints sacou o Sam Darnold 7 vezes para 42 jardas. E no jogo terrestre a gente teve o Kamara com apenas 32 jardas em 13 carregadas. O Taysom Hill, por exemplo, teve 45 jardas em 12 carregadas. Mas o Kamara, por outro lado, compensou um pouco com as jardas aéreas. Foram 5 recepções de 6 passes para 68 jardas. E quem mais contribuiu nesse jogo aéreo foi o Marquise Callaway, 6 de 10 em 97 jardas, né? Do lado da defesa, essa sim é aquela que vale a pena a gente ficar o episódio inteiro aqui falando sobre ela. Cameron Jordan, que está muito on fire desde que ele teve a sua primeira ausência, né? Em todos esses anos de carreira, graças à Covid, ele está jogando absurdamente. E acho que o que ele estava precisando era isso, né? Descansar depois de muitos anos para voltar à velha forma. Foram 3 sacks e meio, né? Nesse último jogo, 3 QB hits, 8 tackles combinados. Só nos últimos 3 jogos foram 7 sacks e meio de Cam Jordan. Então, assim, uma superioridade incrível na defesa desse fantástico defensive end. O CJ Gardner-Johnson teve uma interceptação no final do jogo, sacramentando a vitória, um sack. PJ Williams e Jeff Heath, que acabou entrando durante o jogo por conta de uma lesão do próprio PJ, tiveram um sack cada também. Con Alexander com meio sack e 8 tackles também combinados, um grande destaque aí da nossa defesa também. Outro que conseguiu colocar as suas mãozinhas em cima de Sam Darnold. Queria saber de vocês, então, as suas impressões gerais aí sobre essa vitória do Saints. Diz aí, Michael. Não, é isso mesmo, Xará. Um jogo acho que muito nervoso, né? De muita... Acho que se a gente pegar pelo menos o primeiro tempo, assim, em que o Panthers já estava conseguindo andar bem no ataque, e o Saints não estava correspondendo com o seu ataque para avançar na partida, eu acho que levantou um pouco de apreensão, até por conta do que a gente sabe o quão fraco esse ataque é nessa temporada, né? Então, assim, o Panthers chegou a abrir 10-3 na partida, e se abrisse, não sei, 13-3 ou algo, um 17-3, talvez fosse impossível da gente poder chegar e pensar numa vitória e a gente poder falar de uma vitória aqui hoje. Então, eu acho que isso também é importante de ressaltar na defesa. Teve um ponto legal que foi levantado, se não me falha, foi o Mike Triplett da ESPN, que ele fez um levantamento de que o Saints, depois de ter cedido o touchdown pro Panthers e ter aberto 10-3 no placar, o Saints só cedeu 48 jardas em 43 minutos que restaram na partida. Então, isso mostra como a defesa reagiu bem também às primeiras campanhas, em que o time não conseguiu se adaptar bem ao ataque de Carolina, que andou bem nas 2 primeiras posses, e isso também fez com que o ataque conseguisse de alguma forma entrar no jogo. Sofreu muito, acho que a linha ofensiva acho que é o principal destaque negativo que a gente tem para falar hoje, porque as lesões que foram empilhadas semana após semana, com Armstead, McCoy, o próprio Andrew Speed, que teve uma lesão grave, o Ryan Ramczyk, as lesões estão começando a fazer parte desse time, e a gente consegue ver agora o quanto isso afeta a linha ofensiva. E é um técnico que não consegue abrir espaço para as corridas tanto do Kamara, do Tony Jones, que foi o segundo running back ontem. Foi um jogo muito difícil para correr com a bola, então isso fez com que a gente tivesse que colocar muito a bola nas mãos do Taysom Hill, e que não é o ideal para esse ataque, não é o ideal para nenhum ataque que o Saints possa correr a partir daí. E foi uma maneira em que a gente teve que
que entrar na partida foi uma defesa forte, um ataque que conseguisse anotar pontos. E aí também acho que vale ressaltar um outro ponto importante, que a evolução do Brett Maher quando ele chegou no time. Porque o Saints vinha sofrendo muito com questão de kickers a temporada inteira. E o Maher, nos últimos 3 jogos, ele foi responsável por 9 pontos no jogo contra a Tampa Bay, os 3 pontos contra a Miami, mas aí num jogo completamente desconfigurado por questões de Covid. E ontem ele foi responsável por 12 dos 18 pontos do Saints. Então, o que vinha sendo também um problema para nós está se tornando um pouco de uma virtude nessa parte da temporada. E o que era uma virtude lá no começo, que era uma linha ofensiva forte, agora está se tornando a principal deficiência, que é uma linha ofensiva completamente remendada. Então, acho que, além de uma defesa completamente forte, como a gente já vai ressaltar bastante nesse episódio, que é o que merece ser feito, acho que a gente também consegue ver um pouco da mudança na toada desse time do Saints, que antes sofria com alguns problemas e agora vem sendo uma das principais soluções. E quem era para ser a principal solução, que é a linha ofensiva, agora é o principal calcanhar de Aquiles desse time. Eu até queria complementar essa informação que você trouxe aqui, Michael. Depois, no segundo tempo, Carolina teve 2 jardas num drive, menos 5 em outro drive, 46 jardas, mas aí perdeu o field goal, menos 4 jardas e 2 jardas. Foi isso que essa defesa jogou. Pai, essa defesa, tem mais alguma coisa que vale a pena a gente dizer que não foi dita ainda? Não, tá muito fácil analisar os jogos do Saints, né? O ataque, ele praticamente não existe. A gente, como o Michael disse, a gente é obrigado a colocar a bola muito tempo na mão do Tyson Hill, porque a gente não consegue correr. A linha ofensiva que tá jogando, ela tá jogando só com um titular, que é o César Ruiz. O resto é desfalque, e a gente tem desfalque até dos reservas, né? Ou seja, na posição de left tackle, se eu não me engano, a gente está jogando com reserva do reserva, né? Então fica muito difícil o ataque desenvolver alguma coisa. Se a gente for analisar o jogo ontem, teve uma corrida que entrou, que foi uma corrida de 30 jardas do Kamara, isso o jogo inteiro. E você já não tem um quarterback confiável. Se você não consegue estabelecer o jogo corrido, dificilmente você vai ganhar jogos. A prova está no fato de que o Saints passou 11 dos últimos 12 drives sem anotar um touchdown. Eu achei que eu ia chegar aqui hoje nesse podcast e falar que eu vivi para ver o ataque do Saints passar 3 jogos sem anotar um touchdown. Por sorte, ontem, acho que foi o único drive que o ataque conseguiu marchar de uma forma decente, a gente conseguiu anotar um, né? Sobre a defesa, tem sido chovendo molhado falar da defesa, né? Defesa, semana após semana, ela tem jogado muito bem. O Cam Jordan no nível altíssimo, a nossa secundária também jogando muita bola. O Gardner Johnson é um maluco, né, cara? Ele consegue entrar na mente dos caras. E ontem ele, naquele último drive, foi um sack, uma interceptação. Mas assim, a gente está numa campanha 8-8 que, diante de tudo que aconteceu na temporada, eu acho que é até um milagre a gente estar com essa campanha, né? Considerando que a gente não tem os nossos 2 principais wide receivers, a gente não tem o quarterback, a gente não tem tight end, a gente está jogando com uma linha ofensiva toda remendada e com chance de classificar, o que é mais absurdo ainda, que a gente chega nessa última semana com uma combinação de resultados que é bem possível, o Saints ganhar do Falcons e o Rams ganhar do 49ers, porque o Rams não garantiu o título da divisão ainda, né? Então tem essa briga com o Cardinals e a campanha deles na divisão, se eu não me engano, é pior que a do Cardinals, então obriga eles a ganhar. Mas assim, nem o mais otimista torcedor esperava que a gente chegasse na última semana nessa condição. E já que a gente chegou, vamos ver o que acontece, né? Mas do time é isso, a gente vem repetindo aqui semana após semana, parece que o disco não muda, né? Fica até meio chato. Não tem mais muito o que falar. Falar do Kamara, que ele não resolve correndo porque a linha ofensiva não abre espaço para ele. Ele é um cara que precisa da linha ofensiva. O Kamara não é aquele power back que vai sair correndo entre os tackles ali pelo meio, na verdade, né? E
derrubando todo mundo para arrancar 3, 4 jardas, como é o Mark Ingram, por exemplo. O que é tão legal de ver o Kamara jogar é porque ele é inteligente, ele precisa dos bloqueios, ele explora muito os bloqueios, né? Mas se ele não resolve correndo, ele resolve recebendo, que foi o que aconteceu ontem também. Então, no final das contas, ajuda bastante. Mas, assim, mesmo com essa questão otimista de a gente poder classificar tal, esse fragmento de time que a gente tem visto semana após semana aí, eu acho que ele chegou no teto dele. A gente não... Eu acho que o que vier daqui para frente é lucro, né? Não dá para esperar muito mais, não. Acho que esse ponto que o pai menciona, falando sobre como tá fácil analisar os jogos do Saints, é porque esse é realmente o time de 2021, né? Principalmente com o cenário de lesões que a gente vem enfrentando, né? A gente é um time hoje que é muito dependente do dia da defesa. Então, a defesa ela tem que fazer o papel basicamente do time todo, não só na questão de segurar o ataque adversário, como também posicionar o ataque adversário o mais longe possível para que a gente consiga ter uma posse de bola no momento de um punch do time adversário, consiga ter um punch em que a gente já fica bem posicionado, porque o ataque também não tem capacidade para andar tanto. Então, é uma defesa que ela faz praticamente tudo, desde a questão de segurar o adversário até o nosso posicionamento em campo após o fim de cada campanha. Então, fica fácil analisar também, porque esse é um time que não oferece muito mais do que isso, né? É a defesa muito forte, um ataque muito fraco, que se der sorte vai anotar 20 pontos no jogo. Então a gente se tornou isso, pelo menos pro cenário em que apareceu pra gente, com o número de lesões, com a falta de recebedores, com quarterbacks que não são tão capazes de elevar o nível da equipe. Então, acho que a facilidade da análise também passa muito pelo time que a gente tem nesse fim de temporada, né? Pois é, e falando um pouco desse ataque, o Taysom Hill tá com um recorde aí de 6 vitórias e 2 derrotas como QB titular do Saints, né? Contando os jogos do ano passado também, né? O que vocês acham, assim? A gente sabe, né, dos problemas dessa linha ofensiva. Até ontem a gente jogou com Will Clapp de center, porque o Eric McCoy foi para a lista da Covid. Cesar Ruiz de right guard. Quem jogou ali como right tackle, acho que foi o Throckmorton, né? Isso. O James Hurst fazendo ali o left guard, e o Jordan Mills. O Hurst jogou de tackle, é isso? O Hurst foi tackle, não foi? Foi, E o Jordan Mills, né? Então, assim, como você disse... Foi o Jordan Mills, foram o Jordan Mills e o James Hurst de tackle, e o Throckmorton foi left guard. E aí o Clapp foi de center e o right guard, o Cesar Ruiz, onde é a dele. Entendi. É isso mesmo. Então, e assim, ou seja, ver isso, essa linha ofensiva, assim, né, como o pai disse, reserva do reserva jogando, a gente sabe que tem todo esse impacto, né, principalmente no jogo terrestre. Mas vocês acham que o Taysom Hill, qual o percentual de responsabilidade dele dentro desse ataque, vendo esse recorde aí tão positivo? O que eu quero dizer é o seguinte, já emendando uma pergunta na outra. Se a gente tivesse com a OL titular, onde que a gente poderia chegar com o Taysom Hill de quarterback? Eu acho que a gente tem na OL titular, que é uma das melhores, se não a melhor da liga, facilita muito o jogo corrido do próprio Taysom Hill, que é o forte dele. O forte dele não é passar a bola, o forte dele é correr, né? E assim, eu posso até estar errado, mas eu não consigo colocar nada positivo na conta dele, sabe? Ele continua sendo um quarterback medíocre, a despeito do recorde. Não vejo ele como o cara para a franquia, o cara que vai levar o time a lugar algum. Eu acho que o teto dele é esse aí, é um rating de 96, aí, como foi ontem. Honestamente, eu acho que todo torcedor do Saints deve pensar a mesma coisa. Não dá para esperar nada de um time que tem o Taysom Hill under center. É difícil. Ele tem dificuldade para fazer leitura de defesas. Ele é muito lento no release.
acho que vale muito o que a gente comenta lá no grupo, né? E eu acho que o Igor tem uma boa definição pro Tyson Hill, né? O jogo do Tyson Hill, o dia do Tyson Hill é bom quando ele não faz merda. Então, eu honestamente não vejo como ele carregar o Saints para nada muito mais do que a gente está vendo hoje aí, mesmo com a linha ofensiva titular voltando aí. E se porventura a gente passar, que eu acho que é possível a gente passar, e a gente passando a gente vai enfrentar o próprio Rams, a gente vai precisar da linha ofensiva mais do que nunca, né? Contra o Rams a gente precisaria de umas 2 linhas ofensivas, né, para poder ter alguma chance. Uma só para jogar contra o Donald, né? Ô Maicon, você concorda também? Acha que tem alguma coisa a destacar aí como evolução? Principalmente a questão dele com o Kamara, parece que está melhorando um pouco esse entrosamento entre os dois, e aí? Não, primeiro relacionado à pergunta, Xará, eu pensei aqui alguns minutos para tentar refletir em termos de porcentagem. Eu não consegui identificar uma porcentagem que seja razoável para dar assim de crédito ao Taysom Hill. Nem de 0 e nem obviamente 100, obviamente não tem como. Mas eu consigo identificar que é um trabalho razoável. Ofensivamente ele não tem nada. Hoje, a não ser o Alvin Kamara. Ele não tem linha ofensiva. O corpo de recebedores dele é muito fraco. Tem um Marcus Callaway que teve ontem 6 recepções para 97 jardas, mas também teve 3 drops que foram absurdos. Um Deontay Harris que ainda acho que falta um pouco ainda em termos de ser um jogador um pouco mais polido, não é ainda um pouco cru para a questão de recebedor, como retornador, é um excelente retornador. Mas em termos, eu não consigo ainda identificar a questão da responsabilidade. Eu acho que ele faz um trabalho razoável partindo do princípio em que ele não tem nada de ninguém para levantar muito o patamar dele, e assim como ele também não é um jogador que vai levar o patamar de ninguém em termos das armas que tem no ataque. Eu acho que a visão que a gente tem que ter do Taysom Hill não é uma visão de um jogador que é o futuro do time. Eu acho que nesse momento não é uma avaliação correta a gente olhar, inclusive agora, por conta do porquê o Taysom Hill é o quarterback titular do Saints. Ele não é o quarterback titular do Saints hoje porque o Sean Payton acredita que ele é o cara que vai ganhar o time do Super Bowl. Ele é basicamente o quarterback titular porque ele é o que sobrou. Porque o Jameis Winston, que era um cara que estava se entrosando e estava indo bem, teve uma lesão grave, não pode continuar a temporada, e aí ele é o cara que sobrou. Então não é, acho que até uma avaliação geral das pessoas que assistem o Taysom Hill, de achar que ele tá jogando porque ele é o futuro, é uma avaliação completamente equivocada, porque ele não é o futuro e não tá lá porque ele é o futuro. Ele está nesse ponto porque o time tem que ter alguém para jogar de quarterback, e ele foi o que se destacou de alguma forma entre os outros 3 que estão lá. Perdão. Então, acho que essa é uma análise que eu consigo ter mais do Taysom Hill e do que ele é pro Saints tanto esse ano, que eu acho que é um trabalho razoável, tendo em conta que o ataque que ele tem à disposição dele é muito fraco em termos de arma, só tem um running back de alto nível. E em termos de visão futura, eu não espero nada disso, porque não acho que ele está no posto em que ele está hoje, porque acredito que ele é o futuro. É por um motivo completamente diferente. Bom, eu concordo com tudo que vocês falaram. Acho que vocês resumiram muito bem a questão Taysom Hill aí. A gente não precisa ficar falando Taysom Hill aqui também não, porque a gente tem uma defesa linda, maravilhosa para falar. E os caras estão cada vez mais jogando o fino do fino. É impressionante como o Dennis Allen consegue. Eu até estava comentando isso do grupo hoje. O que o Dennis Allen vem fazendo também é uma coisa de maluco, assim. Eu reclamava muito dele, acho que há uns 2 anos, pela quantidade de blitz que ele mandava. Era uma defesa agressiva, forte, mas que, como é que eu vou dizer, um pouco previsível, às vezes até demais, pela quantidade de blitz que ele ficava fazendo no jogo. A maneira como ele está variando essa defesa, a maneira dela atacar o quarterback, a maneira dela fazer as marcações, e talvez até porque esse ano ele tem mais peças, né? Agora a gente tem um grupo de linebackers de verdade, a gente tem o Con voltando e saudável, o Pete Werner já encaixou demais como calouro, enfim,
a secundária, o Marcus Williams no auge da carreira. A gente tem realmente um grupo muito distinto aí, o Davenport. Pô, a gente estava falando do Cam Jordan, acho muito importante ressaltar isso. Agora vai até um beijo pro Igor aí, que é o maior defensor do Davenport na esfera terrestre, que o Davenport, ele engrandece a atuação do Cam Jordan porque você tem uma pressão vindo do outro lado muito decente, apesar da temporada boa que o Hendrickson fez também ano passado, mas é que o Davenport ele é monstruoso, a pressão que ele cria, isso faz com que a linha defensiva como um todo ela jogue melhor, né? E o Cam Jordan está só se aproveitando desse fato para jogar tudo que ele sabe, e ele sabe jogar muita bola. Quem mais que vocês acham assim que evoluiu muito e que a gente hoje pode dizer que assim, que são indispensáveis nessa defesa aí? Difícil, né, falar de um jogador especificamente, cara. Eu acho que tá todo mundo jogando tão bem. Vamos destravar essa pergunta. Vamos mudar a pergunta. Vai ser assim, ó. Falem sobre a defesa do Saints, o que vocês quiserem aqui. Se quiser ficar só enchendo a bola dos caras, eles merecem, vai. Cara, todos os setores da defesa estão indo muito bem, né? Você vê, a gente vem de 3 jogos, onde a gente cedeu quanto? 30 pontos, é isso? Uma média de 10 pontos por jogo. Foi shootout no Buccaneers. É isso mesmo, 30 pontos. Perdeu de 20 pontos aí pro Dolphins, porque aí também não... tem toda essa questão dos afastamentos por Covid. Na minha opinião, não deveria nem ter tido esse jogo, né? É uma sacanagem colocar um jogo desse com um dos times tendo metade do elenco só. Mas, enfim, isso já passou, não cabe mais discussão. E ainda assim, a defesa cedeu 20 pontos somente. E no jogo de ontem, 10 pontos para um ataque que também não é dos piores, não. Um ataque razoavelmente bom, apesar do Sandarno. Em pontos é a 4ª melhor defesa da liga. Então assim, cara, é um trabalho absurdo que vem sendo feito pelo Dennis Allen e pelos assistentes aí, o Ryan Nielsen, né, que é o técnico de linha defensiva. O que o front seven joga é um absurdo. Os linebackers, hoje a gente falava inclusive como o Alexander entrou bem nesse time, né? As expectativas eram baixíssimas em função do que tinha sido as últimas temporadas dele em Tampa e no 49ers também. Cara, eu acho que quem ainda de vez em quando aparece um pouquinho fora de sintonia, mas também não dá para cobrar muito porque é um calouro, é o Adebo, né? Mas de uma forma geral, se tiver que escolher um jogador aí, eu escolho o Gardner Johnson. Por questões psicológicas também, por afinidades psicológicas, vamos dizer assim. Mas a defesa toda ela tá absurdamente bem. Ele tweetou hoje que porque aparentemente os jogadores do Panthers foram fazer um huddle pré-jogo lá em cima da logo do Saints, né? E ele tweetou hoje, falou, aí ó, tá vendo? Foi fazer isso lá, ó. Da próxima vez a gente vai partir pra violência. Ele responde dentro de campo também, né, pai? Ele não responde só na provocação, ele responde jogando bola, cara. Não adianta nada, né? Não adianta nada você provocar e não se garantir também, né? Então, e aí ele vai fazer raiva dos dois lados, né? Ele vai fazer raiva do adversário e quem tá torcendo a favor, né? Então, o cara vai bem, o cara fala e se garante. Então, acabou. Pra mim é suficiente. Vou trazer um nome aqui pro Maicon pra saber o que ele acha. PJ Williams. Acho que é um nome mais controverso aí. Você foi na mosca, eu ia nesse nome mesmo. Cara, o que eu tenho pra falar do P.J. Williams, eu acho que pra quem não se lembra, o P.J. Williams é um jogador que veio no primeiro draft, foi o tal do rebuild do Saints, que foi em 2015, que não sobrou muita gente, no fim das contas sobrou ele, P.J. Williams e o Andrew Speed. Era o draft pra ser o que iria acertar as coisas a partir de um monte de dispensa, trocas. O Saints estava mudando tudo, inclusive o conceito do Jimmy Graham e tudo mais. E o P.J. Williams, para quem lembra dos primeiros 2-3 anos dele, ele é um desastre. Ele é um jogador muito lento para jogar nas laterais de corner.
ele não tem leitura de nada, ele é muito queimado em marcação, então ele é um jogador que acaba sendo muito explorado pelos ataques naquele início de carreira. E o que a gente pega de evolução de 2018, 19 para cá, do PJ Williams, é um negócio absurdo, cara. Primeiro, em 2018, ele seria a quarta, quinta opção de corner desse time, e ele vira o níquel principal do Saints por conta da lesão do Patrick Robinson, que tinha chegado naquele ano, vindo do Eagles. Então ele assume a questão de cornerback 3 e faz esse papel de forma razoável até bem. Só que o Dennis Allen achou uma função para ele que é uma coisa que já está funcionando há muito tempo, e eu acho que as pessoas ainda têm um pouco de ressalva com o PJ Williams. Mas ele tá muito melhor. Ele é um jogador que consegue ser muito mais versátil agora. Ele consegue atuar no níquel, ele já faz esse papel. Hoje ele é melhor no níquel. Hoje ele também é um reserva imediato do Marcus Williams e consegue fazer esse papel muito bem. É um ótimo jogador nesse sentido. E ele é um jogador que é muito efetivo próximo da linha de scrimmage. Ele é um cara que é muito bom tacleador. É um jogador que agora também contribui com sacks, e isso vem de anos atuando de níquel, que o Dennis Allen adora chamar níquel blitz, tanto que 3 desses blitz resultaram em sacks de defensive backs ontem, do Jeff Heath, do Sidney Gardner-Johnson e do PJ Williams. Então, para quem vê o PJ Williams de 2015 e vê o jogador que ele se tornou em 2020, 2021, é uma evolução absurda. O nível de profundidade que ele traz para essa defesa do Saints, quando não tem jogadores importantes como não teve ontem, é uma coisa de louco. E eu acho que isso também se deve muito ao Dennis Allen e como ele soube utilizar o PJ Williams da maneira correta, porque antes ele era utilizado a modo a caralho, o cara que tapava o buraco, e hoje ele funciona muito bem quando ele joga muito próximo da linha de scrimmage. Então é um cara assim que a gente consegue identificar muito o crescimento dele, ainda mais quem acompanhou o início da carreira dele e vê o que ele se tornou hoje. E sobre o outro Williams, o Marcus, né? Tem alguma chance, será, de renovar esse contrato, ou vocês acham que vai ser muito dinheiro para segurá-lo em Nova Orleans ano que vem? Olha, é um trabalho que o Sr. Mickey Loomis vai ter que fazer para encaixar o Marcus Williams aí, porque eu acho que ele é um cara indispensável nessa secundária, porque ele é um jogador que ele tem as ressalvas dele com a questão de taclear, ele não é o forte dele, isso ele já provou. Mas ele é um jogador que ele consegue cobrir de uma sideline a outra com muita facilidade. Ele tem uma velocidade e uma visão de jogo para a leitura dos quarterbacks adversários, que é um jogador que ele consegue cobrir muito bem toda aquela área funda do campo. E isso facilita o trabalho tanto do outro safety que joga com ele, que hoje é o Malcolm Jenkins, quanto dos corners. O que você acha, pai? Não, só pra perdão, é porque deu uma cortada. Tava tendo um barulho externo aqui, eu dei uma pausa. Então, eu acho que se ele sair, como inicialmente a gente pensa que vai, porque o Saints tem que resolver as questões de salary cap para abrir espaço e só pode negociar com o Marcus Williams acabando a temporada, né? Porque como ele é franchise tag, se ele não assina um contrato longo antes de começar a temporada, ele não pode assinar durante. Então tem que esperar a temporada acabar, tem um período de um mês ali antes de abrir a free agency, e aí pode negociar novamente com ele, porque eu acho que é um jogador indispensável nessa secundária. E aí, pai, você acha também que é isso, que é por aí? Eu concordo com tudo que o Michael disse, e vou até fazer uma menção ao Sete aqui. O Sete que participa com a gente de vez em quando aqui, né? O Guilherme Sete. Alguém vai pagar o PJ Williams na próxima off-season. Quanto ao Marcus Williams, pelo que ele vem jogando, eu não sei se o Saints vai ser o time que vai pagar. A gente ainda está num buraco financeiro muito grande, né? Inclusive para o próprio Marcus Williams, né? Menos 60 milhões atualmente. Menos 60 milhões, então. O Mickey Loomis vai ter trabalho aí nessa intertemporada. É difícil. Eu gostaria que ficasse. Quem diria que eu ia falar que eu esperaria que o PJ Williams ficasse no time? Que a coisa tá tão redondinha, tá tão certa, né? Que quando a coisa tá desse jeito você não quer mexer, mas infelizmente foge do controle de nós aqui, torcedores, né? Nosso amigo lá ganha muito bem para resolver esses problemas aí, então eu espero que ele resolva da melhor forma pro time, né?
Mas eu concordo com tudo que o Maicon colocou. Sobre o P.J. Williams, como eu falei, sou até estranho a gente falar bem assim dele, mas o que ele vem jogando nas 2 últimas temporadas, parece que o Dennis Allen achou o lugar dele no time. E a importância do Marcus Williams nesse time, né? Eu espero que a gente consiga continuar com os dois aí, mas é um desafio bem grande. As questões do cap, como a gente sabe, o Loomis e o Harley ali, eles sempre dão um jeitinho, mas a gente fica aí nessa situação, como a gente está esse ano com, por exemplo, em relação aos wide receivers, né? Não conseguimos trazer ninguém na free agency, o draft, muitos dizem que foi negligenciado, talvez tenha sido mesmo. Então, mas é impressionante o que o Saints ainda consegue fazer, né? Mesmo com todas essas limitações. Isso só mostra, a gente até estava falando isso aqui, eu e o Maicon, antes de começar a gravação. Se tem uma coisa para a qual essa temporada serviu, né, essa temporada tão estranha serviu para o Saints, foi para mostrar o quanto a confiança nessa comissão técnica ainda é válida, tá? Porque, assim, é isso. Chegar com chance de playoffs numa temporada em que se teve 4 quarterbacks diferentes, jogos aí em que a gente... um jogo onde a gente teve arrasado pela questão da Covid, 20 jogadores. As lesões, né? Perder o Michael Thomas, que não jogou um jogo sequer na temporada, o Will Lutz, enfim, para assim, justamente para deixar essa confiança no Sean Payton, no Dennis Allen, né? Também, que está fazendo esse trabalho extraordinário aí, lá em cima, e com esperança de que, se a gente tiver algumas peças, né, na temporada que vem, esse time ele pode render muito mais, né? Até outra coisa, né, que a gente também comentou aqui é que provavelmente com o James Winston de titular a gente estaria tendo uma situação melhor essa temporada. Mas enfim, vamos falar um pouquinho desse confronto do próximo domingo. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Que foi alterado para 6h25 da tarde para bater com o horário do Niners e Rams, né? Já que os dois jogos são dependentes aí um do outro na questão da classificação, né? Para o Niners e para o Saints, no caso. Bom, a gente enfrenta o Atlanta aí depois de ter perdido na semana 9 por 27-25. Para quem não se lembra desse jogo, foi um jogo em que no terceiro quarto nós estávamos perdendo de 24-6. E aí o Saints marcou 19 pontos no último quarto. Virou o jogo, mas aí na tentativa de conversão de 2 pontos, falhou. E já são, acho que, se eu não me engano, 7 ou 8 tentativas consecutivas em que o time simplesmente não consegue converter os 2 pontos. E aí, por conta disso, o Falcons acabou, através de uma big play, né, na última jogada, um passe longo do Matt Ryan para o Cordell Patterson, uma falha do Adebo, né, o pai comentou sobre ele aí. E realmente é uma temporada de calouro, vai ter seus altos e baixos. Sofremos um field goal, perdemos o jogo. Ou seja, foi um jogo muito equilibrado, mas que, a meu ver, também foi uma bela partida do Matt Ryan e da linha ofensiva de Atlanta, que não cedeu às pressões e no caso, o Matt Ryan sofreu apenas 2 sacks o jogo todo. Acho que isso vai mudar um pouco, né? O Atlanta até que fez uma temporada mais decente, né? Esse ano, vamos dizer assim, mas também nada de muito espetacular. Até porque eles têm 7 vitórias na temporada, mas com a exceção do Miami Dolphins e do próprio Saints, que tem campanhas 8-8, todos os outros times que o Falcons venceu são times de campanhas negativas. Então, o New York Giants, o New York Jets, o Jacksonville Jaguars, o Carolina Panthers e o Detroit Lions. Ou seja, não dá para exaltar muita coisa também nesse Falcons, que vai chegar para esse último jogo sem ter nada para disputar. Porém, é clássico de divisão, é a maior rivalidade da NFC South. E aí tem essa pimentinha aí pra gente jogar, sem falar que eles têm a chance de eliminar a gente, né, dos playoffs. Eu acho que a grande motivação deles, no final das contas, é essa, né? Tirar o Saints dos playoffs. É o que restou para eles, né? Na verdade, eles têm vivido dessa tentativa nos últimos anos, né? Desde que
Desde que eles estiveram no Super Bowl, eles nunca mais conseguiram nada, além de tentar atrapalhar a vida de alguém. É um time fraco, tem problemas contra a corrida, eu espero que a gente consiga usar bastante isso durante o jogo. Tem um menino bom na secundária lá, que é o novato, né? Acho que é o AJ Terrell, se eu não me engano. E o Cordero Patterson, que, cara, eu sempre achei um jogador decente, né? Ele é um meio que faz tudo ali no ataque, ele é running back, ele é wide receiver. Ele é o Ty Montgomery melhorado, né? Falou que até se precisar jogar na secundária, ele joga. Então, assim, não vejo grandes coisas nesse time do Falcons, não. Tem o Kyle Pitts, né? Que é um baita de um tight end aí, calouro. Mas não, time nada demais também, que não... Em condições normais de temperatura e pressão, como a gente costuma dizer na engenharia, o que eu quero dizer com isso? O Saints com o time completo, e ainda que sem quarterback, tendo o Tyson Hill ali comandando o ataque, seria um time que não teria muitas dificuldades para ganhar deles, não. Mas perdeu. Mas perdeu lá, não. Perdeu porque o Saints tem desses absurdos, né? Perder para o Falcons em casa, perder para o Giants em casa, enfim. Mas vai ser um jogo difícil, pelas circunstâncias, né? Covid tirando o jogador toda semana, as lesões, os desfalques que a gente já tem aí no time. Vai ser interessante de ver. E aí, Maicon, o que você acha? Como que você acha que vai ser esse jogo aí em domingo? Olha, se tratando de uma situação de jogo de vida ou morte para o Saints, e ainda não pode nem significar tão vida para a gente, porque a gente depende de um resultado em outro jogo também para conseguir classificação. Eu espero um jogo bastante nervoso e nos mesmos moldes do que a gente viu no último domingo contra o Panthers. Um jogo de poucos pontos, porque é uma maneira de que o Saints tem que ganhar as partidas hoje, tem que ceder pouco para o pouco que a gente anota valer de alguma coisa. Então, eu acho que o problema... Eu gostaria muito de acreditar que o Saints pudesse correr contra essa defesa do Falcons, mas eu não consigo acreditar nessa linha ofensiva que está hoje. Então, tem que ver quem consegue retornar. O Eric McCoy provavelmente é um retorno mais por Covid. E então já deve. A dupla de tackles é complicado falar. Nos dias que antecedem ao jogo, ele estar bem. E a lesão do Ramczyk é uma lesão de bastante tempo já tem muitas semanas que ele está lesionado com essa lesão no joelho, e ninguém sabe muito bem o que ele só está afastado muito tempo. Então ainda não dá para saber muito em relação à linha ofensiva que a gente pode ter à disposição. Deve ter um retorno no mínimo, e num cenário muito positivo ter 3 retornos que seria fundamental. Eu acho que o que a gente pode ter de esperança nesse jogo, em comparação ao que a gente viu na partida anterior, que foi a derrota no Superdome, é que aquele pass rush ainda não estava tão afiado quanto esse de hoje está. A linha defensiva do Saints melhorou muito em relação à pressão comparado àquela partida. O Cam Jordan viu uma fase extraordinária, como a gente já falou aqui bastante. São 7 sacks e meio nos últimos 3 jogos, uma sequência absurda. Então, o Marcus Davenport também é um jogador que acrescenta demais e vive uma evolução super bacana nesse time. Antes dessa sequência do Jordan, ele vinha sendo, na minha humilde opinião, o melhor pass rusher do time, antes dessa sequência absurda que o Jordan trouxe. Então, eu acho que a gente pode ter um pouco mais de expectativa em relação à defesa, por conta disso, de ser um pass rush hoje está muito mais pegando fogo do que estava naquele momento. Então é um jogo em que novamente vai ser a história do que a gente já vem assistindo, né? É uma defesa forte que vai ter que segurar o ataque do Falcons, e o nosso ataque, por alguns milagres ali, vai ter que anotar os seus pontos. Então é basicamente isso. Só um outro ponto para dar um pouquinho mais de ânimo, né? Que o Cam Jordan vem numa sequência absurda, né, de 7 sacks e meio, como a gente já vem falando, e agora ele pega o Matt Ryan, que é o cara que ele mais sacou na carreira dele. Então, se a gente quer também um pouquinho de superstição com dados, né, Jordan pode fazer a festa nessa semana, né. Gostamos dessas superstições com dados. Pois é, e do lado do Falcons, o que vocês acham que o Falcons vai ter que fazer para
querer atrapalhar a nossa vida, né? Eu acho que a missão do Falcons nesse jogo, o ataque vai ter que começar bem rápido. Se o ataque do Falcons conseguir abrir coisa de 13, 14 pontos de diferença no começo da partida e forçar o Saints a ter que deixar a bola na mão do Taysom Hill e aí ele tem que correr atrás do placar, aí a situação fica muito complicada pra gente. Então o jogo do Falcons vai ser pegar um pouco do ímpeto que o Panthers teve no início dessa partida de domingo, que o Panthers conseguiu abrir 10 pontos em 2 posses. E então é uma partida muito, muito que a defesa e como a defesa do Saints vai entrar em campo que vai ditar como que a gente também vai trabalhar no ataque. Se o Falcons conseguir abrir muito no começo, aí a gente vai ter que correr atrás, aí fica muito complicado pra gente. Eu acho que essa é a chave pra eles, basicamente. E pra nós é manter o jogo próximo e um ataque que consiga correr com a bola. Não tem muito pra onde escapar. Se a gente começar a colocar o jogo nas mãos do Taysom Hill toda a partida, vai dar problema, cara. Não tem outra coisa pra gente dizer. É isso mesmo, pai? O que você acha? É isso aí. Manter o ataque em campo, estabelecer jogo corrido, deixar o máximo possível o ataque deles fora de campo, para preservar a nossa defesa também, não deixar abrir. Porque o Saints, hoje o ataque do Saints é isso, cara. É ataque de no máximo 20 pontos por jogo. Não dá para esperar muito mais do que isso, não. Então o segredo tá aí. Comandar o relógio, o ataque ficar em campo, estabelecer jogo terrestre e não deixar os caras abrirem no placar. Se a gente conseguir fazer tudo isso, eu acho que a gente tem boas chances de ganhar. Eu diria até mais. Eu acho que o Falcons ainda vai tentar explorar bastante assim, as big plays, né? Porque é uma forma justamente de fazer isso que o Maicon falou, de tentar abrir uma vantagem boa no jogo para tentar, consequentemente, ter o controle da partida, né? Principalmente explorando talvez esse matchup que funcionou muito bem na primeira partida, que foi o Patterson ali em cima do Adebo. E a linha ofensiva deles tentar parar um pouco essa linha defensiva que, como vocês disseram, está numa sequência realmente brutal, né? Mas eu acredito que essas pressões vão entrar e vai complicar o jogo para eles. E a defesa contra o jogo terrestre do Atlanta Falcons, ela consegue ser simplesmente uma das piores da liga. Então isso muito provavelmente vai ajudar o Saints a resolver um pouco desse problema de corridas, né, que a gente vem tendo nos últimos jogos, principalmente se a gente de repente tem um retorno do Armstead. O Armstead deu uma declaração dizendo que provavelmente ele vai ter que fazer uma cirurgia depois da temporada. Aliás, ele vai ter que fazer uma cirurgia, mas ele quer adiar essa cirurgia para depois da temporada, porque ele quer ajudar o time, né? Então ele deve estar ali naquela questão semana a semana, né? Ver se dá para jogar, se dá, vai, se não dá. Então, de repente, a gente pode contar com esse retorno dele, né? Não sabemos se ele vai estar 100%, se vai ser um grande acréscimo, mas enfim. Então, essa linha ofensiva um pouco mais reforçada, com o retorno do McCoy com certeza, né? Já que ele foi afastado da última partida por conta do protocolo da Covid, a gente talvez tenha uma chance de correr melhor com essa bola. O Ingram também volta, tá? O Ingram também foi afastado por conta da Covid e volta. Então nós temos aí o Kamara, o Ingram e o McCoy de volta nesse ataque. E a defesa contra o jogo terrestre do Falcons, ela é a 26ª em tentativas e em jardas. Ou seja, uma das 5 piores aí da liga. E a gente vai ter tudo para poder explorar isso muito bem. E a nossa defesa jogando bem, não deixando esses pontos, eu acho que o Falcons abriu uma vantagem muito grande em pontos, a gente consegue sim, concordo com vocês aí, vencer esse jogo sem grandes, mas, como eu disse no começo do episódio, clássico é clássico e vice-versa. Vamos de palpite então. E aí, pai, quanto você acha que vai ficar esse jogo aí? Rapaz, tá difícil palpitar nos jogos do Saints ultimamente, né? Eu vou de 17-13. E você, Maicon? Olha, eu vou ser pão duro, hein? Vai ser 13-6. A gente não vai ceder nenhum TD de novo. Vai ser 2 field goals só. 13-6 pro Saints. Muito bom. Pô, eu já acho que a gente vai conseguir
um ritmo bom no começo do jogo, e aí o Falcons já não vai ter nada para disputar mesmo, já vão... E nós vamos ali meter um 24-10, eu acho. Rapidinho, já que a gente tem um outro jogo aí para torcer, né? Rams e Niners. Rams vence, Michael? Rams vence, 31-20. Gostei, deu até o palpite aí. Palpite do nosso carneiro. E aí, pai? Vence o Rams? Eu acho que sim. Não vou dar palpite não, mas eu acho que vence sim. O legal é que a gente vai estar torcendo para eles para depois jogar contra eles, né? Caso a gente faça a nossa parte também. Mas eu acho que é isso. É muito mais time que o 49ers, né? Embora o 49ers tenha um time bem ajustadinho, não é um time ruim, mas o Rams é muito melhor. Então eu acho que dá o Rams sim. Eu acho que vai pesar muito, apesar do Garoppolo não ser lá essas coisas, mas se ele não jogar, vai pesar muito a inexperiência aí do Trey Lance nesse tipo de partida. Acho que o Rams vai acabar ganhando também, vai ser um jogo bem interessante, assim. Infelizmente no mesmo horário que o nosso, por conta dessa questão, mas é aquele jogo da gente deixar uma tela ali e outra aqui, acompanhando o Saints ao mesmo tempo. Exato. Bom, galera, é isso aí, mais um episódio, esse que deve ser aí um dos últimos da temporada, se não talvez, né? Não, o último não, porque a gente sempre faz um recap, mas se o Saints não se classificar, o último da temporada regular. Tomara que não, tomara que a gente tenha mais um episódiozinho aí de muita loucura e caos com esse time nos playoffs. Pai, brigadão mais uma vez por estar aí com a gente, é sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, mais uma vez aí, valeu, tamo junto, galera. Maicon, valeu demais, cara, um abraço. Valeu, abraço, pai, abraço, Xará. Vamos aí, né? Mais uma semaninha agora pra arrancar os cabelos assistindo esse time aí, mas vai dar certo agora, vamos pra cima. É isso aí, você que está nos ouvindo aí, nos sigam nas redes sociais. No Instagram nós somos o @MundoRudet, no Twitter Saints Brasil 09 e no Facebook Saints Brasil, você vai lá na busca e é o primeiro resultado que aparece. Além disso, nós temos o nosso blog, mundorudet.wordpress.com, tá certo? Bom, então ficamos por aqui. Valeu, galera, um grande abraço a todos. Rudet!